Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E já deixa o like, já curte o vídeo, compartilha com todo mundo e deixa seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante saber a sua opinião. Acesse também as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso site e tem também o nosso canal aqui no YouTube, certo? E o tema de hoje é Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Um tema muito importante que quem nos traz hoje é Ana Soares. Seja muito bem-vinda, Ana, ao nosso canal. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus abençoe todos nessa noite. Então, Ana, antes de você começar, vamos fazer a prece, certo? Para a gente começar bem legal. Então, eu vou convidar a todos para fecharem os olhos e vamos agradecer a Deus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, para que nós possamos ter a mente aberta e compreender a mensagem que o nosso Mestre Jesus vai passar através de nós e que possamos ser iluminados e ter a paz do Cristo em nosso coração. Que assim seja. E a partir de agora, Ana, é com você. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos sobre um tema muito importante, porém complexo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item 7, que é o que nós iremos estudar hoje, que trata sobre deixai que os mortos enterrem seus mortos. Nesse mesmo capítulo 23, temos as seguintes citações. Jesus diz: Não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe. Está lá em Lucas 14, 25, 27 e 33. Todo aquele que, por amor a mim, abandonar pai, mãe, filhos e toda a família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Está lá em Mateus 19 e 29. Não pense que vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Está lá em Mateus 14, 34, 36. E Lucas, ele faz as mesmas citações, só que ele, em vez de ele colocar espada, ele coloca divisão. E em seguida, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Então, se nós formos observar essas colocações de Jesus, já percebemos a incoerência. Com toda a trajetória que Jesus passou aqui na Terra. Porque a proposta de Jesus foi o amor. Se formos estudar o seu evangelho, ele nos convida a amar, sermos indulgentes, sermos benevolentes. Nos convida para o perdão. E ele vai mais além. Nos convida a amar os nossos inimigos. Nós já percebemos nesse momento a incoerência de toda essa vivência de Jesus. Porque se nós formos estudar ao pé da letra, nós vamos ver nessas passagens, né, uma barganha que Jesus fala: se não vier a mim e não abandonar todo mundo, eu não dou essa colocação dessa herança no céu. Então, nós temos que começar a entender toda a essência do Evangelho de Jesus. E é difícil imaginar que Jesus censurasse
o filho que queria enterrar seu pai, que era um dever filial. Vocês imaginaram Jesus falando para aquele jovem: você vai me seguir, mas não vai enterrar seu pai. Deixe seu pai lá no cemitério e siga-me. Então, nós temos que ter um entendimento mais profundo em relação a isso. Mas vamos fazer uma viagem na época de Jesus, para a gente ter uma visão melhor daquela época em relação às suas palavras. Jesus, ele não escreveu nada. A sua mensagem foi escrita 50 anos depois e veio em várias línguas. O judeu, ele falava em hebraico. Jesus já falava em aramaico. E a língua hebraica era uma linguagem pobre, que tinha dois sentidos, duplos sentidos. Trazendo para o português nosso, vou dar um exemplo, manga. A manga em português tem dois sentidos. Que é a manga fruta e a manga de camisa. Aí veio o grego. Para os gregos, a palavra odiar era amar menos. Por aí nós tiramos uma conclusão. Se trazermos o ódio aqui para a nossa linguagem, o ódio é ódio. Não tem que amar menos. Já para o grego, era amar menos. Então, nós vamos perceber toda uma estrutura entre as línguas de formas diferentes. Aí veio a doutrina espírita nos auxiliar nessas mensagens, porque ela traz um sentido mais profundo, que através do tempo foi descortinando o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. A doutrina espírita, quando se trata da imortalidade da alma, que é um dos pontos principais da doutrina, aí ela fala, no sentido profundo, com propriedade, o que é realmente, o que Jesus quis dizer realmente para aquele jovem. O jovem chega, Jesus, eu quero te seguir, mas antes eu quero enterrar meu pai. E Jesus, lá, olhando para ele, no seu íntimo que Jesus conhecia, o seu coração, como conhece todos nós, falou: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Então, a doutrina espírita, ela traz para nós o significado, o que Jesus quis falar para aquele jovem. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa colocação. Ele diz o seguinte: essas palavras não podem ser uma censura ao filho que censurava um dever de enterrar o corpo do seu pai. Portanto, elas tinham um sentido mais profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar-se compreensível. Então, aqui ele já inicia mostrando para nós, à luz da doutrina espírita, que a nossa vida é a vida espiritual,
que naquela época Jesus não poderia falar, porque eles não entendiam. Mas vamos perceber que em algumas passagens do Evangelho, Jesus, ele fala da vida futura. Quando ele diz, esse reino não é, meu reino não é desse mundo, ele já trazia nas entrelinhas, vamos falar assim, a ideia da vida futura. E no mesmo item, ele continua falando. A vida terrena é apenas uma vida transitória e passageira. Então, ele já está colocando a doutrina que a nossa vida aqui na Terra é passageira. Nós viemos aqui para um aprendizado, tentar cumprir a lei de Deus que lá atrás nós falhamos. E ele continua dizendo, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste o espírito temporariamente e pode ser comparado a uma corrente que prende ao mundo terrestre. Então, o que ele quis falar desse vestimento grosseiro? A doutrina, ela nos traz com propriedade essas questões do corpo físico e do corpo espiritual. Quando morremos, desencarnamos, essa matéria, que é o vestimento do espírito, ela vai ficar lá, vai ser enterrada, vai para o pó. Porém, o espírito, ele segue. É a imortalidade da alma. O espírito segue. E ele acrescenta dizendo, vá ensinar o reino de Deus, vá dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é somente lá que se vive a verdadeira vida. Então, Jesus, ele já trouxe essa questão para nós, quando ele falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando para nós que existe outros locais onde nossas almas ou espírito irão para lá quando desencarnarmos, que é a nossa verdadeira pátria espiritual. No livro Fonte Viva de Emmanuel, ele traz uma colocação muito pertinente e de uma grande reflexão, quando ele diz: Jesus não recomendou ao jovem que deixasse aos cadáveres enterrar os cadáveres, e sim falou aos mortos de enterrar seus mortos. Emmanuel faz uma diferença entre cadáver e mortos. O cadáver é carne sem vida, enquanto morto é alguém que se ausenta da vida. E uma verdade. Quanto de nós não estamos mortos para a vida espiritual? Vivemos vivendo atrás das coisas materiais e não pensamos na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. A gente que perambula nas sombras da morte sem morrer é a nossa realidade. Quantos não estão aí perambulando, morto de consciência e vivo, sem ter um ânimo para continuar vivendo. Só basta ter um problema financeiro, material, que esquece da vida futura, da vida, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Joana de Ângeles, ela também faz colocações sobre esse tema.
quando ele disse: o jovem pediu para seguir Jesus. Mas Jesus, conhecedor do íntimo do jovem, convidou-lhe a uma reforma íntima, deixando os mortos enterrarem seus mortos. Foi o que ele falou para aquele jovem, porque ele sabia no íntimo que ele não estava querendo seguir e pregar a boa nova, como muitos de nós, né? Somos aquela semente que deixamos pela estrada, como o Evangelho também nos coloca. E ela fala, provavelmente aquele jovem queria o quê? A herança do pai. Por isso que estava ali presente. Queria estar presente no enterro. Então, meus irmãos, amigos e amigas, nós precisamos entender isso, que Jesus jamais falou em ódio, nem pediu para abandonar seus pais, nem mãe. Ele só pregou o amor. Muita paz para vocês. Para nós todos, né? Ai, Ana, obrigada por essa mensagem, principalmente, né, na data que vai ser exibido esse vídeo. É muito importante para a gente compreender sobre as passagens, né, da Bíblia. E por isso que a gente tem que fazer prece, né, antes de ler a Bíblia, ou qualquer livro espírita também, né, para a gente ser inspirado e compreender a mensagem, né, isso? E antes da gente finalizar, né, vou passar as atividades online que estão acontecendo. Olha só, nós temos os estudos da obra da série psicológica de Joana de Ângeles, nas terças-feiras. Na quarta, a gente tem o Mediunidade Estudo e Prática. Na quinta, a gente tem o ESD. E na sexta, tem o ESE, todos no mesmo horário, 7h30 às 9h. E agora estamos com as palestras presenciais aos domingos, das 17 às 18. Ao mesmo tempo acontece a evangelização infanto-juvenil e também o atendimento fraterno. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. E, Ana, você pode deixar suas considerações finais. Que possamos, nesse dia 2 de novembro, onde comemoramos o dia de finado, mas com a compreensão, com a consciência que os nossos entes queridos estão na sua verdadeira pátria espiritual. Então, precisamos emitir bons pensamentos e lembrarmos de cada um deles, a importância que ele teve em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. E vamos fazer a prece final. Muito obrigada, Ana, pela sua mensagem de hoje. E eu convido a todos a fecharem os olhos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga por essa mensagem de conforto que a doutrina espírita nos traz, de consolação, que possamos receber o amor do nosso Mestre Jesus Cristo e que esse amor aqueça nossos corações e que seja compartilhado com aqueles que nos cercam e também com aqueles que já estiveram conosco em carne, mas que em espírito também habitam em nossa mente e no mundo espiritual. E que assim seja, e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.